Oi, gente, meu nome é Maria Novos Moraes e hoje eu vou apresentar meu último webinar da disciplina de Física. Eu sou estudante do curso de Engenharia de Aquicultura da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, o nosso último webinar para a conclusão da disciplina é sobre fazer eletricidade a partir de luz solar. Então, os alunos, ao final desse projeto, obtiveram uma boa noção sobre o instalamento desse sistema. Então, vem comigo. Bom, gente, nessa minha folha 1 aqui, eu fiz uma média do consumo em quilowatt, né, dos meus meses. Esses valores aqui eu peguei na minha fatura, né, da Celesc, nesse gráfico aqui, e eu calculei uma média. E depois eu calculei o consumo médio diário desse valor. Bom, vamos lá, vamos começar então que o nosso tempo é curto. Bom, gente, na minha folha 2 e a partir das próximas folhas, eu coloquei, né, os departimentos da minha casa, as áreas, aqui a sala, o quarto, que eu obtive do simulador no site da Celesc, tá? Depois eu vou até deixar aqui no link para quem quiser aceitar, é bem interessante. Daí a gente coloca o número de cada aparelho, né, de cada objeto que tem na nossa casa, o uso diário, e ele vai calculando o quilowatt-hora por mês e quanto que dá esse custo por mês. E assim eu fiz por cada quarto, por cada departamento, desculpa. Bom, gente, aqui na minha terceira folha, continuei colocando todos os departamentos para vocês terem noção. E eu também fui escrevendo para mim aprender também. Então, aqui, lá no site, né, gente, eu até botei o link aqui, ó, mas eu vou deixar ali no título do YouTube também. Mas aqui, lá no site, deu que o consumo total da minha fatura, né, deu de 222 kW por hora. E em reais deu 148,25. Então deu certo, porque eu não fugi muito. Porque a minha fatura do mês passado, como vocês podem ver, deu R$ 151, ó. Então deu bem próximo, como vocês podem ver. Então podem testar o simulador que é de boa eficiência, garantido. Vamos lá então. Continuando. Bom, gente, continuando os nossos estudos, o meu próximo passo, né, foi entrar no Google Maps, colocar o meu endereço da minha residência atual e colocar a latitude e a longitude, tá? E aí, colocando esses valores nesse site aqui, ó, da Cresesb, ele me deu a irradiância da minha cidade, que é de Florianópolis, tá? A minha irradiância máxima. Então, como eu coloquei aqui, que devido à minha localização, tá localizado em Florianópolis, lá demonstrava uma tabela, tá? Que aqui eu só botei o plano, tá? E o ângulo de inclinação e a média que deu. E aí, lá na tabela daquele site, mostrou que no ângulo de 22 graus para o norte, a média maior é de 4,47. Então, de fato, a gente já vê que o nosso sistema tem que estar numa inclinação de 22 graus para ter uma melhor eficiência. Uma coisa que eu esqueci de falar, gente, foi que aquele site, né, que mostrou a tabela, além disso, ele mostrou um gráfico também, ele mostra as suas cidades próximas, além de mostrar os meses que não são tão adequados para o uso da energia solar, né? Que na verdade os valores são um pouquinho mais baixos. Isso que eu tô querendo dizer. Bom, gente, então o intuito desse projeto aqui é um projeto simples, né? Mas que a gente consegue ter uma noção de como talvez poderia valer a pena ou não a instalação de um sistema solar no teto da nossa casa, né? E talvez sim optando por um sistema mais sustentável e inovando agora o futuro, né? O sistema daqui para frente. Então aqui a gente usou 4,5, que é o tempo útil de sol por dia, né, aqui em Florianópolis.
e a gente considerou uma perda de 20%. Por quê? Porque a gente sabe que nada a gente pode considerar 100%. A gente sempre considera uma porcentagem mínima ali de, de erro ou de como aqui a gente considera a sujeira do coletor, aquecimento dos módulos, entre outros fatores, né? Então, aqui o que que eu fiz? Eu fiz o 4,5, tá? Fiz vezes 405 watts, por quê? Porque eu tirei lá de um site de simulador, que ele me indicou que eu usasse esse valor de 405 watts das minhas placas solares, tá? Vezes 1, que a gente tá considerando para cada placa, menos 0,2, que é o nosso 20%. Aqui a gente vai chegar no valor de 1.458 kW por hora no dia. Então, no site, né, que eu coloquei no meu simulador, no portal solar, ele diz que para minha casa eu devo usar 6 painéis com 405 watts inseridos numa área mínima de 19,44 metro quadrado, tá? E com uma potência instalada de 2,5 kWp. E também ele estimulou levando em conta o ângulo, né, gente? A gente nunca pode esquecer que sempre tem que estar pro norte, né? E no ângulo de 22 graus, as nossas placas têm que estar. Então, além disso, o simulador, ele estimulou uma produção mensal de 265,35 kW por hora. E ele deu, gente, uma economia anual de R$ 2.105,33, o que me demonstrou surpresa, porque como eu achava que na minha conta de luz aqui em casa a gente paga muito pouquinho, a gente só paga R$ 151, eu pensei que pudesse não ter uma eficiência muito alta, porque ou uma economia, né? Que gerasse algum benefício pra gente, mas eu achei que R$ 2.000 até que é bastante coisa no final de cada ano, né? Pensando assim em custo e benefício, né? E pensando no nosso bolso. Então, o site é tão bom, o simulador é tão bom, que ele já nos deu quanto seria, né, se eu quisesse fazer esse planejamento real na minha casa, o quanto seria mais ou menos, assim, para mim ter uma ideia, incluindo a instalação. Seria de mais ou menos, gente, R$ 14.204. Seria esse valor inicial que eu deveria investir. Então, Mari, será que vale a pena? Será que não vale a pena? A gente pensando em cada detalhe, o quanto que a gente gasta por mês. Se eu for pensar que eu gasto R$ 150 por mês, né? No final de cada ano dá quanto? Né? Dá bastante coisa, de pouquinho em pouquinho dá bastante coisa. Então, aqui eu coloquei que o gasto mensal da minha luz é em média R$ 150. O valor da instalação desse sistema solar seria de mais ou menos 14.000. Tá, e aqui eu botei em quantos anos eu pagando R$ 150, eu chegaria nesse valor investido, que foi de R$ 14.000, né? Então, aqui eu peguei uma formulazinha de um site bem legal, depois eu vou deixar aqui pra vocês também, que eles usaram um princípio, né, de usar o cálculo da seguinte maneira. A gente coloca o valor do investimento, tá? Dividido pela média do valor das faturas, o quanto que vem, né, mais ou menos, menos 20. O que que é 20, Mari? Na nossa fatura, a gente sempre vem escrito uma tarifa mínima, né? E no caso da Celesc, como eu moro em Florianópolis, ali tava de 0,68. E vezes 30, por isso que deu 20. Por que vezes 30? Porque o meu sistema é monofásico, então se fosse trifásico, seria vezes 100, porque a gente paga, né? Por esses quilowatt-hora. Então, aqui é 30 kWh para o meu sistema de conexão ser monofásico. Então, aqui me deu um valor de 109,26. Então, eu pegando esse valor e dividindo por 12, me gera um valor de 9,105, né? Que dá 9 anos aproximadamente. Então, mas eu quero saber, Mari, quanto que seria em 25 anos? Por que em 25 anos? Porque a garantia, a vida útil de
de um projeto, né, de um sistema solar é de 25 anos, então a gente acaba sempre saindo um pouco do lucro, um pouco no lucro, porque o início, o valor inicial parece ser alto, mas se a gente colocar na ponta do lápis, acaba valendo a pena. Então, aqui os 25 anos vezes o 12, que são os meses, vezes aquela diferença que a gente já fez ali em cima, deu 39 mil. Então, desses 39 mil, que foi o nosso valor final, menos o nosso valor lá inicial, nos gerou um valor de 24,796 de economia. Então, nesses 25 anos, gente, a gente economizou 24 mil reais do nosso bolso. Então, eu até fiquei surpresa, porque eu pensei que não ia valer a pena. Eu investi somente em 6 placas solares, sendo que eu só gasto R$ 150 por mês. Então, eu acredito que vale sim a pena. Gostei bastante de fazer esse projetinho. Eu peguei essa média de um site. Eu acredito que tem outras maneiras de fazer, sistemas mais complexos, né? Maneiras mais complexas. Mas foi assim que eu fiz, que eu consegui entender um pouquinho e ter uma base de como seria eu optar por um sistema sustentável, de energia sustentável na minha casa.